Bom, então eu vou falar como que foi a leitura desse livro incrível que todo cristão deveria ler. O Calendário da Profecia, escrito pelo pastor Antônio Gilberto. Para quem não conhece, o pastor Antônio Gilberto foi um dos maiores teólogos pentecostais do Brasil, conhecido por sua clareza ao ensinar a palavra de Deus e por suas obras que edificaram gerações. Nesse livro, Calendário da Profecia, ele vai abordar de maneira profunda e acessível as profecias da Bíblia, explicando o plano de Deus para a humanidade e como os eventos atuais se conectam com o que a Bíblia já nos revelou. É um verdadeiro guia para quem deseja entender os tempos que vivemos e se preparar para a volta de Jesus. Então vou compartilhar aqui agora alguns dos principais pontos dos capítulos que li para você ter maior entendimento daquilo que me impactou profundamente aqui nesse livro, Calendário da Profecia. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui primeiro os capítulos, foram 11 capítulos e que se inicia, obviamente, pela vinda de Jesus, que é o primeiro grande evento escatológico a ser abordado aqui no livro. E você vai entender detalhes sobre esse evento que o pastor Antônio Gilberto vai esclarecer aqui pra gente, por exemplo, sobre essa vinda do Senhor Jesus. Ele diz no capítulo 1 que é um evento em duas fases bem distintas, e isso está muito claro na Bíblia, para algumas pessoas não. Mas ele vai esclarecer aqui que nessa primeira fase ele virá para os seus, na segunda fase ele virá com os seus. É diferente, entendeu? Para os seus, de com os seus. Primeiro ele vem para os seus, depois com os seus, e ele vai destacando ao longo desse primeiro capítulo sobre essas duas fases distintas com referências bíblicas, para ficar fácil a leitura. Eu destaquei aqui também que nessa primeira fase somente os fiéis, mortos e vivos, ouvirão os sonidos divinos da chamada vindos do céu. O mundo não tomará conhecimento dessa primeira fase, que ele virá para os seus. Nessa segunda fase que ele definitivamente toca o Monte das Oliveiras. E ele vai dar, como eu disse, referências, textos bíblicos ao longo de toda a leitura. É um livro que você tem que ler assim, o livro aqui e a Bíblia aqui do lado, para estar sempre confirmando a sua leitura. Então, muito claro, de forma muito segura, ele vai apresentando cada ponto aqui, cada referência que faz menção à primeira fase, depois a segunda fase. Outro ponto importante também aqui do capítulo 1 ainda, sobre a recompensa dos salvos, que é o julgamento do grande tribunal de Cristo. Ele vai abordar aqui ainda no capítulo 1 as bodas do Cordeiro. E aí, o que eu achei maravilhoso nessa leitura é que o tempo todo ele te insere, Você está inserido dentro de todo o contexto do livro. Ele vai falando aqui, por exemplo, como não será a recepção por Deus. Ele faz você se imaginar nesse cenário, sabe? Como não será maravilhoso, como não será a recepção por Deus. Quantos aleluias ao Cordeiro ecoarão dentre a grande multidão de salvos. Olha que legal, o leitor estará ali. Isso aqui é fantástico, porque te causa um impacto na leitura. E aí ele segue no capítulo 2, o estado intermediário dos mortos. O capítulo 3, após o arrebatamento da igreja. Depois que a igreja for arrebatada, o que vai acontecer aqui na Terra? Ele vai abordar aqui com detalhes sobre grandes eventos que acontecerão nesse período pós-arrebatamento da igreja. E um dos pontos aqui mais impactantes desse livro é como que ele, o pastor Antônio Gilberto, explica que Israel é o relógio profético de Deus. Tudo o que acontece com essa nação está diretamente ligado ao cumprimento das promessas bíblicas. O livro também traz como ilustração alguns mapas de territórios lá de Israel. No capítulo 4 ele vai abordar sobre o anticristo e o falso profeta também. Ele fala sobre a figura desse anticristo, uma ideia de quem possa ser essa figura política de grande relevância econômica, social e religiosa nesse período pós
arrebatamento da igreja. E assim, é um livro de 1984, mas a visão que esse pastor tem, né, pastor Antônio Gilberto, né, formado em psicologia, em letras, fluente em 17 idiomas, a visão que ele tem naquela época e como é claro para nós hoje, a visão que ele trazia e que se encaixa hoje com muita exatidão, como se fosse cada capítulo, cada texto aqui abordado fosse alinhando à medida que passa o tempo. É muito bom, sabe? Quando ele fala sobre as nações que vão se levantar contra Israel e que inclusive, né, acontece hoje como sinais de cumprimento à palavra de Deus. No capítulo 5 ele fala sobre a grande tribulação, né, que é o período final após o arrebatamento da igreja, também apresentando aqui eventos escatológicos de grande importância. E aí chegamos no capítulo 6, o julgamento das nações, quando ele vai abordar, né, a vinda do Senhor Jesus para que todo o olho da terra contemple esse grande evento, né? E ele diz aqui, é nessa situação crítica de Israel que o Senhor Jesus descerá em seu socorro sobre o Monte das Oliveiras. É aqui que é aquela segunda fase da vinda do Senhor Jesus, que ele virá com os seus. Capítulo 7, ele vai falar sobre o milênio, que é para alguns um grande mistério, mas que o pastor Antônio Gilberto vai detalhar aqui de forma muito simples e sem perder em momento nenhum a profundidade desse assunto. Os capítulos 8 e 9, sendo o 8 a última revolta de Satanás, capítulo 9 o julgamento final dos mortos ímpios, são capítulos mais breves, né? Como você pode ver no capítulo 9, por exemplo, são 8 páginas somente, e aí a gente entra no capítulo 10, que é o eterno e perfeito estado. Esse aqui é o melhor capítulo de todo esse livro. Por último, o capítulo 11 é o sumário geral dos eventos escatológicos. Ele vai meio que fazer um resumo de todos os eventos, né? Sua cronologia exata, o rapto da igreja, né? Que é o arrebatamento, até o milênio, passando pelo milênio, até o estado perfeito, né? Que é os novos céus e a nova terra. E assim nós encerramos esse maravilhoso livro, sem palavras, para descrever como que foi edificante essa leitura, que eu recomendo a todo o cristão. Leia o Calendário da Profecia,